para colocar aqui, já não pode mais. Tem que estar dentro do quadro para fazer, essa indicação. E depois da superintendência, os quadros estaduais, a grande, maciça maioria, são de profissionais concursados, que estão dentro da carreira de coisa. Agora, a sua preocupação também é uma preocupação do mercado externo. Eles nos cobram muito isso. A independência desses setores. O não relacionamento de políticos ou da política relacionada à fiscalização, por exemplo. Então, nesse estudo que eu disse antes que nós estamos fazendo, também passa uma reformulação por aí, para deixar a coisa muito mais verticalizada e aonde a gente está tentando eliminar todas as possíveis interferências políticas dentro do processo. Então, a pergunta faz sentido, mas assim, hoje já é bem diferente do que foi no passado recente, onde imperava a indicação política sem o comprometimento técnico, vamos chamar assim. O secretário Hernani Paulo permite que os técnicos trabalhem e desenvolvam, não interferem, não deixa a política interferir. Por isso, o meu comentário. Ok, parabéns, Hernani. Eu estou tentando seguir o mesmo caminho, né? Segundo Deus, caminho. A minha orientação para o doutor Rangel, que cuida dessa área, é exatamente essa. Eu quero respostas rápidas, mas dentro da técnica. Eu não vou interferir politicamente onde a técnica não manda. Agora, é claro que nós temos uma questão de corporativismo, e todos nós sabemos, a burocracia. Tem gente que é muito alinhada, tem gente que é muito disposta a trabalhar, e tem alguns outros que, porque tem vamos chamar assim, estabilidade, não quer assumir responsabilidades, não faz nada mais do que manda o manual, às vezes nem faz o que manda o manual, e a gente fica impedido de tomar algumas providências sobre isso. Eu sou crítico. Só um pouquinho. Ministro, sou a Cíntia, do jornal Correio do Povo. Sobre leite, eu queria saber qual vai ser a sua postura, porque o setor leiteiro está tentando cotas para a entrada do leite do Uruguai. E a gente já viu em outros momentos que o diálogo sobre isso com eles é bem difícil. Como que o senhor vai enfim, abordar o assunto com eles? E outra coisa, sobre esse fundo que o senhor citou das empresas para ajudarem em diárias na fiscalização dos produtos de origem animal, o senhor já conversou com as empresas sobre isso? Porque todas se queixam do peso do custo Brasil e como que será para elas pagar mais uma taxa para um fundo novo? Bom, às vezes é melhor pagar e ter o serviço do que não pagar nada e não ter o serviço, né? Eu acho que esse é o ponto. Nós não estamos falando do pagamento de 100% das pessoas que estão lá trabalhando. Às vezes a empresa quer trabalhar no sábado, por exemplo, quer bater no sábado, nós não temos gente para acompanhar, então eu teria que pagar o equivalente a um serviço extra desse servidor público, ele vai lá e trabalha a hora, ele paga para o fundo e o fundo paga para ele. Nós estamos falando aqui de cobrar todos os serviços, né? Algumas coisas que precisam. A primeira pergunta tua foi a do leite. O leite, o Brasil é um grande produtor, mais 32 milhões de litros de leite por aí. O Uruguai tem nos incomodado muito, isso é verdade. Com a Argentina nós temos um sistema de cotas e com o Uruguai não. Eu penso que o Uruguai nos últimos anos perdeu alguns mercados, e aí estou no pensamento, tá certo? Vendiam aí para Venezuela, alguns países, e isso houve uma diminuição dos volumes exportados e acaba mudando o mercado brasileiro. E assim, por parte dos produtores, aqui o governador esteve comigo semana passada, fazendo essa reivindicação de como é que nós podemos trabalhar para dar um pouco mais de previsibilidade nesse processo do leite, né? E eu estou fazendo alguns estudos, até falei com o presidente Temer e o nosso chanceler Luiz Nunes essa semana, na quarta-feira, acho que conversei com eles, e disse que nós vamos começar um estudo para ver até a possibilidade da retirada do leite da pauta do Mercosul. Isso é uma coisa complicada, não é fácil, mas às vezes se faz necessário. Como nós não temos açúcar no Mercosul, bem, também podemos não ter o leite no Mercosul. Então, esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar. Há reclamações, por exemplo, dos produtores de Minas, eles dizem muito que o Uruguai manda leite para o Brasil com uma data de quase vencimento, né? Um vencimento aí de 2 meses, falta para fazer esse vencimento da utilização. Vem para o Brasil, recebe uma nova etiqueta e ele ganha mais um tempo para frente, né? Então, essa é uma orientação que o Dr. Luiz Rangel já tem também para fazer. Nós vamos fazer missões lá no Uruguai, vamos tentar entender tudo isso.
a questão da triangulação também, que é dita entre o Uruguai, ou entre Nova Zelândia. Sobre esse fato, o ano passado, quando eu vim aqui na exposição, também já havia essa reclamação. E eu pedi à Camex para que nós fizéssemos, então, um levantamento geral para verificar no fluxo de leite de comercialização se nós tínhamos essa possibilidade de ter aí uma triangulação. Naquele momento não tinha. Eu recebi um documento oficial por parte da Camex, da Receita Federal, de que isso não acontecia. Mas o fato é que o Uruguai tem mandado, além das 4 milhões que era acostumado a entrar, milhões de litros por mês, tem entrado 10, 12, 15, e isso derruba muitos preços do Brasil. O que os produtores reclamam até não é do volume, não é até do volume que você tem para trazer o que entra, mas é o momento em que ele entra, no momento indevido, e acaba derrubando os preços aqui, ninguém tem condições de ver o que vai acontecer para frente. São mais 3 perguntas, Jonas, tem uma escrita e depois uma última para encerrar. Boa tarde, ministro. Jonas Campos, da RBS TV. O que se discute dentro do governo em termos de retomada do crescimento, com mais velocidade e geração de emprego? O que o governo está projetando para o ano que vem? E uma outra, se me permite, por gentileza, o senhor falou logo no início da primeira pergunta, o senhor, quando assumiu o governo de Mato Grosso, foi procurado por representantes do governo anterior. Eles queriam que o senhor pagasse o mensalinho? Não do governo. Assembleia. Sim, queria manter o status do Estado. Eu falei negativo. Comigo não vai funcionar. E o mensalinho? Era o que vinha acontecendo. Tá? De certa forma, era o que vinha acontecendo. Então, quando me trouxeram o problema, eu falei, não, eu não aceito, não quero. Vocês têm deficiência no seu orçamento, coloquem no orçamento do Estado e vocês administrem o orçamento de vocês. Bem, oi? A época? Não, porque eu botei dentro do orçamento, construímos um novo orçamento e foi embora. Agora, os valores que nós colocamos são valores menores, inclusive, que a própria Assembleia vinha recebendo anteriormente. É só pegar ao longo do histórico, dos repasses que foram feitos, está lá declarado muito claramente a dimensão que foi os repasses para a Assembleia. É porque eu não pensei assim, né? Se a forma é, você vem trabalhando, você tem um X de gasto para trabalhar. Uma parte está vindo de X, outra está vindo de Y, tá certo? Eu não queria nada ilegal, Então, dentro do próprio orçamento que a Assembleia tinha, eles, de forma legal, teriam que ter distribuído esses recursos para os parlamentares, não de forma ilegal. É esse o assunto. Não. Olha, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu faria, mas eu saí da fazenda, fui virar governador, não tinha essas coisas que hoje eu conheço. Bem, viu, Jonas, com respeito a como é que nós vamos, ou que o governo está pensando para acelerar o crescimento, pela falta de crédito que nós temos, pela falta de recursos, pelo gasto, pelo teto de gastos que nós temos, o governo não tem muita mágica para fazer. Muito pelo contrário, até a Casa da Moeda a gente está tentando vender, né? Nem fazer dinheiro dá lucro mais para o governo. Então, qual a saída para o governo? A saída para o governo é estimular as parcerias público-privadas, fazer a concessão de novas rodovias, fazer com que haja um trabalho da iniciativa privada, construindo rodovias, ferrovias e aquilo que é a necessidade para aumentar o nosso investimento. Não temos uma outra saída. Nosso orçamento do ano que vem já prevê um déficit também bastante grande, e nós vamos então focar nessa direção de fazer a privatização, concessão, coisas que poderiam ajudar a desenrolar e fazer a economia crescer mais rapidamente. O setor empresarial, por exemplo, a gente sabe que demora muito para recuperar, mas já está se recuperando. A gente está vendo as exportações de automóveis, os serviços estão melhorando, e eu acho que o Brasil começa a sair da crise que ele se encontra, mas não na velocidade que todos nós desejávamos, né? Então vamos ter ainda um processo político também em 2018, e esse processo vai trazer um novo presidente da República, que não deverá ter essas discussões políticas que nós temos hoje, e que vai pegar um Brasil mais ou menos no rumo já a crescer com mais rapidez depois. Ministro Alex Soares, Conexão Rural. 2 perguntas. Fundo Rural, passivo Fundo Rural, qual é a posição sua, do ministro?
E também sobre a questão da erradicação da vacinação da aftosa para 2021. Gostaria de que o senhor detalhasse um pouquinho sobre esses planos e também o que vai significar isso aí para a abertura de mercado internacional da pecuária. Bom, começando com o rural, é uma questão bem delicada. Nós temos 3 grupos de produtores aí que estão envolvidos. O primeiro é o grupo de que não deve nada, tá certo? Sempre pagou, recolheu, não discutiu, foi lá e pagou, que é meu caso. Tá? Então, eu não advogo aqui de forma nenhuma para nenhum lado ou outro, porque o que eu tinha que pagar, paguei, não devo nada ao governo. No segundo momento, nós temos agricultores que tiveram, como chama assim, as liminares e depositaram os recursos no banco ou na justiça. Para esses também não há problema, porque simplesmente o governo agora, a Receita, pega esse dinheiro e traz para cá. O último grupo, o terceiro e mais complicado, são aqueles que tinham liminares e não recolheram nada, ou que simplesmente não recolheram. E junto com eles estão os adquirentes, tá? Que são os frigoríficos, os cerealistas, aqueles que não recolheram. E em algumas situações nós vamos encontrar situações que houve desconto do produtor e não houve o repasse para o INSS ou para o Fundo. Então temos de todos os jeitos. O governo mandou uma medida provisória que não é o que esses setores que estão com dificuldades acham que deve ser, mas era tudo aquilo que poderia ter sido mandado, negociado naquele momento. Como é uma medida provisória, vai dentro do Congresso Nacional, vai ter o tempo da discussão, de apresentação de emendas e negociação com o próprio governo. Então, por que se mandou essa medida provisória? Porque em determinado momento, eu não lembro qual é o dia desse mês, mas a partir daí todos aqueles que não tinham pago entrar em inadimplência, e aí imagina a confusão que esse é no Brasil inteiro. Questão da febre aftosa. Sim, nós temos um calendário já proposto para a retirada total da vacinação, que vai ser lá por 21, 22. Até lá nós estamos tirando a saponina da vacina e reduzindo para 2,5 ml a aplicação. Então, penso que nós estamos num caminho bom. A retirada vai ser do norte para o sul, começa lá no Amapá, passa por Roraima, Amazonas, um bloco primeiro ali, depois Pará, depois Nordeste e por último sobe para Rondônia, Mato Grosso, vem o Rio Grande do Sul, vai ser o último estado a ser incluído nisso. E por que essa metodologia? Porque você não pode transitar com carne da zona livre de febre aftosa com vacinação para a área livre sem vacinação. Então, por fluxo de mercadoria, por onde anda tudo isso, é que o Ministério, os seus técnicos fizeram esse cronograma e a gente pretende segui-lo com toda certeza. Obrigado, pessoal. Bom, por último, eu quero agradecer o convite de estar aqui, mais uma vez falar da importância da feira que nós estamos, da Expo Inter, e que ela representa tudo aquilo que tem de bom na agricultura, na pecuária brasileira. Muito diferente de outras feiras que eu ando pelo Brasil inteiro, porque aqui no Rio Grande do Sul tu tem, além de várias espécies de grãos cultivados, tu tem também várias raças, N raças de bovinos, equinos, enfim, vocês aqui têm uma agricultura muito mais diversificada do que nós temos lá para o Centro-Oeste ou que o Brasil tem aí afora. Nós somos muito especializados, por exemplo, no Mato Grosso, em feijão, em algodão, milho e soja. Gado, Nelore. Pronto, aqui não, aqui vocês têm um monte de coisa para resolver. Obrigado. Obrigado a todos, uma boa tarde.